Acredito que as pessoas de minha geração sempre verão a Segunda Guerra Mundial como a mais importante linha divisória da era moderna em termos de mudança. Hitler foi derrotado, o fascismo destruído, o socialismo penetrou até o centro da Europa. Seguiu-se a Revolução Chinesa. Os impérios coloniais chegaram ao fim. Que outras mudanças de maior importância poderiam ter acontecido? Existem, portanto, motivos para a nossa vaidade, mas se observarmos por outro ângulo, a Primeira Guerra Mundial provocou mudanças ainda maiores. Quando este café aqui em Cracóvia ainda era relativamente novo, ele servia como ponto de encontro dos intelectuais da época. Foi durante a Primeira Guerra Mundial que sistemas políticos existentes há séculos foram destroçados, algumas vezes em questão de semanas. Antes da Primeira Grande Guerra, os governantes tradicionais e os capitalistas não tinham nenhuma dúvida sobre o futuro deles. Acreditavam-se eternos. E os socialistas não tinham dúvida sobre o socialismo. Após a guerra, nada mais continuava tão certo assim. A era da incerteza estava começando. De certa maneira, a Segunda Guerra Mundial foi a última grande batalha da Primeira Grande Guerra. Toda uma estrutura social e política já estava em crise profunda na Primeira Guerra Mundial. Aqui na Polônia, bem como em todos os outros países da Europa Oriental, as terras ainda eram a fonte principal de poder. As tradicionais famílias proprietárias de terras eram politicamente dominantes. Reis e imperadores ainda governavam. O capitalismo e os capitalistas constituíam ainda uma força secundária. A estrutura de poder vigente na época estava dividida entre antigos governantes e donos de terra de um lado e do outro, os novos capitalistas, os homens de negócios. Nos países industriais, exceto a Grã-Bretanha, os fazendeiros e os camponeses eram rivais e geralmente excediam os operários em número. Cracóvia e toda esta parte da Polônia ainda pertenciam ao Império Austro-Húngaro. O Império Russo começava a alguns quilômetros dali. Imperialismo e colonialismo são termos que associamos à Ásia, África e América Latina. Mas aqui na Europa Oriental existia um tipo muito mais abrangente de imperialismo. Era parecido com o imperialismo inglês na Irlanda, pois envolvia o mesmo tipo de ódio refinado. Aqui os colonizados eram geralmente iguais aos colonizadores em termos de educação e cultura. Muitas vezes eram superiores, ou pelo menos se achavam superiores. Todos eram brancos, pelo menos depois de tomarem um banho. Eram poucos os que aceitavam ser governados por outros. Cracóvia, como já disse, era governada por Viena. Varsóvia era governada por São Petersburgo. Poznan, antigo centro cultural polonês, era governada por Berlim. Os russos dominavam os letões, lituanos, estonianos, finlandeses. Além dos poloneses, os austríacos dominavam também os habitantes da Boêmia, os eslovacos, os moradores da Rutênia, os croatas, os italianos e muitos outros. Foi aqui na Europa Oriental que começou a grande retirada do moderno imperialismo. Em 1914, a origem da incerteza e do medo não era a situação dos povos dominados. O czar e outros se sentiam seguros. O medo vinha dos dominadores rivais, concorrentes igualmente ambiciosos por terras que sempre tinham significado fortuna e poder. Sabia-se que a Áustria desejava uma parte da Sérvia, a Rússia queria a Turquia, a Alemanha queria a França, e os britânicos pareciam estar sempre pegando algum território em algum lugar.
A partir destes temores surgiram as alianças. A Áustria se juntou à Alemanha, obtendo o apoio industrial e a força militar de que precisava enquanto dava aos germânicos uma mão de obra poliglota. Da Grã-Bretanha, a Rússia obteve o apoio naval de que necessitava. Ganhou também a sanção moral para o seu despotismo. A Grã-Bretanha e a França viam na Rússia uma grande reserva de potencial humano. Isso fez com que muitos chamassem de rolo compressor o poderio russo no início da Primeira Guerra. Um rolo compressor que acabaria rolando principalmente sobre a própria Rússia. Creio que nenhum tema histórico tenha sido tão debatido como as causas da Primeira Guerra Mundial. Talvez grandes acontecimentos tenham tido causas simples. Lloyd George achava que as grandes potências às vezes tropeçam e caem na guerra. A rivalidade, a competição por mercados europeus e estrangeiros entre o capitalismo alemão e o britânico é quase invariavelmente citada e aceita pelos estudiosos dotados de sensibilidade razoavelmente sutil, embora outras competições semelhantes não pareçam causar tantos problemas atualmente. Existe uma explicação melhor. Desde os primórdios da experiência histórica, terras e homens constituíram a base das riquezas principescas e do poder. O que determinava a fortuna de um príncipe ou de um governante era a extensão e a qualidade de suas terras. E eram a extensão e a qualidade das terras que determinavam o número e talvez também a qualidade dos soldados sob seu comando. E daí a sua riqueza, e daí o seu poderio militar, e daí a importância territorial, a ambição territorial. E como era de se esperar, tal crença na terra e no homem era parte do mais profundo instinto das velhas casas reais da Europa Oriental. Era ainda um fator importante entre a França e a Alemanha. Entre os Habsburgos e os Romanovs foi algo de importância vital, talvez até mortal. Era por isso que os governantes olhavam-se uns aos outros com desconfiança. Cada um achava que o seu vizinho estava cobiçando o seu território. Todos tinham planos de mobilização meticulosamente detalhados, desenvolvidos durante décadas. E como bem se pode supor, todos eles criteriosamente previam que a luta fosse travada em território estrangeiro. Ninguém, nem mesmo os governantes, atentaram muito para as consequências políticas e sociais. Sempre houvera guerras. As classes dominantes haviam sempre sobrevivido. Elas sobreviveriam novamente. O corneteiro ainda relembra em Cracóvia a batalha da Europa cristã contra o invasor tártaro. E aquele foi um jogo de guerra extremamente simples comparado ao conflito de 1914. A mobilização, como acabei de dizer, previa a intenção de tomar posição no território de terceiros. Os outros países sabiam de tal intenção. Sua reação foi a de se mobilizarem também como medida de precaução. Mas a mobilização presumia o ataque. E assim, iniciada a mobilização, todos se tornavam agressores. Tudo corria o risco de ficar fora de controle. Os que conseguiram mobilizar mais rapidamente foram os primeiros a atacar. Os que eram atacados se defendiam. Conclamavam seus aliados a atacarem. Os historiadores sempre falaram de uma reação em cadeia. Uma reação em cadeia tem resultados conhecidos. É preciso encontrar uma metáfora melhor. Na verdade, era uma reação mais bruta. Uma reação que ninguém podia prever como terminaria.
E ela começou com o grosseiro atentado contra o arquiduque da Áustria, que por acaso deu certo. Após os tiros disparados em Sarajevo, a reação se desencadeou. A Áustria deu um ultimato à Sérvia, acusada pelo assassinato. A Rússia apoiou seus amigos da Sérvia. A Alemanha, aliada da Áustria, ameaçou a Rússia. A Grã-Bretanha e a França, aliadas da Rússia, tiveram que advertir a Alemanha. A Alemanha declarou então guerra à Rússia. A França deu um ultimato à Bélgica. A Grã-Bretanha declarou guerra à Alemanha. A França declarou guerra à Áustria e a Grã-Bretanha seguiu o exemplo francês. A Áustria declarou guerra à Bélgica, e a Alemanha já havia ocupado extraoficialmente. Montenegro, que não era exatamente uma potência mundial, juntou-se aos aliados contra a Áustria. Mais tarde, os turcos se aliaram aos regimes da Europa Central contra a Rússia. O Japão juntou-se aos aliados, anexando possessões alemãs na China. Os japoneses, com uma sabedoria milenar, se limitaram a olhar o conflito. Era uma boa ideia de como ir à guerra sem lutar. A vida tinha sido maravilhosa para a antiga classe dominante, a aristocracia rural e os capitalistas. Eles tinham poder, prestígio, riqueza e segurança. Poderia alguém pensar que estes privilégios sobreviveriam ao conflito? Como veremos em seguida, ninguém pensou nessa possibilidade.